A palavra que está na minha alma para esse dia, para liberar para você, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, a partir do verso 5 em diante, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e rebeldes. A prudência dos justos, como fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois já sou velho, minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Eu li do capítulo de número 1 de Zacarias, do verso 5 até o verso de número 20, onde vai falar para nós a história desse sacerdote que vai receber do Senhor um milagre, né? Zacarias era sacerdote, ele já estava avançado em idade, como também a sua mulher Isabel estava avançada em idade, e eles não tinham condições de ter um filho devido à idade que eles possuíam. De fato era um desejo, de fato era um sonho, de fato era uma realização, porém não podiam. Eles oravam para isso, eles pediam para isso, essa necessidade estava nas orações dele, porém a idade deles eram avançadas, impedindo eles de viverem aquele milagre. E você vai perceber que num dia comum, num dia normal, onde ele está saindo para cumprir o seu papel de sacerdote, num determinado horário do dia, até porque haviam várias turmas dentro do templo que faziam esse processo de incenso, de sacrifício, haviam tantas coisas organizadas dentro do templo, e Zacarias estava naquele período dele de estar trabalhando com incenso para que a fumaça subisse no templo e o povo de Israel orasse. Era o período que o povo de Israel tirava para oração. Eu não sei se você sabe disso, né? Como no Antigo Testamento não existia graça, então o povo dependia do sacerdote para tudo. Dependia do sacerdote para culto, dependia do sacerdote para adorar o Senhor. E era nesse momento que eles conseguiam orar. Era nesse momento que eles encontravam acesso, né? Porque o sacerdote ele era o mediador entre Deus e os homens. Na verdade, o sacerdote era aquele que levava a petição do povo para Deus. Né? O sacerdote fazia isso, levava a oração do povo, o clamor do povo, a oferta do povo até o Senhor. Ele era o mediador dentro dessa história. E como eles não podiam naquele tempo ter um acesso direto com Deus, eles tinham que acessar
a intimidade com Deus através de um sacerdote do Antigo Testamento. E o que acontecia nesse período aqui? Queimava-se um incenso, e quando a fumaça do incenso subia no templo, do lado de fora ficava a multidão esperando ver a fumaça. Quando o povo via a fumaça, identificava que aquele era o momento que o sacerdote estava orando, e eles poderiam também clamar, porque o mediador estava já levando as orações ao Senhor. Então esse é um dos princípios do que Zacarias estava fazendo nesse período dentro do templo. Era um dia comum, era um dia normal, como algo que ele já realizava no seu cotidiano. Porém, naquele dia, Deus resolve se apresentar a Zacarias de uma forma diferente. Vai aparecer o anjo do Senhor, e a Bíblia diz que tipo de anjo era esse. Era o anjo Gabriel, que a gente conhece na Bíblia como um anjo mensageiro, um anjo que entregou várias mensagens, não só para Zacarias, entregou para Maria, entregou para Daniel, apareceu em tantos outros episódios da Bíblia, mas desses assim, que são dos que mais ficam clareados na nossa mente, dos acontecimentos bem mais intensos, né? Mais presente na Bíblia, a gente lembra desses episódios, tanto de Maria, Zacarias, algumas passagens onde ele apareceu também para Daniel com o propósito de revelar a vontade de Deus. Por isso ele era visto como um anjo mensageiro. Ele está diante de Zacarias para entregar uma mensagem. E a mensagem era essa, que tanto ele quanto Isabel iriam passar pelo processo de gestação, né? Quando eu falo tanto ele quanto ela, eu falo que Isabel passaria pelo processo de gestação. Mas como ele é marido, ele está incluído dentro desse processo, beleza? O anjo chega e anuncia a ele, falando que a sua esposa iria engravidar e que o nome do menino se chamaria João. E é interessante isso na Bíblia, né? É interessante quando Deus chega usando um anjo e dá nome a alguma coisa, porque nome fala sobre identidade. Nome também traz para nós alguns aspectos de profético sobre a vida de alguém, né? O judeu tinha muito isso. O judeu, por exemplo, a situação que ele vivia, a circunstância que ele estava vivendo, era revelado também sobre os filhos. Então, se ele passava por um momento de dor, ele colocava ele colocava o nome do filho de acordo com a dor que ele estava vivendo. Se ele passasse por um momento de alegria, ele colocava o nome do filho de acordo com a alegria que estava vivendo. O filho tinha muito a ver com a identidade ou a circunstância que o pai estava vivendo, ou algo que de repente o pai queria profetizar sobre o filho, né? Tem vários nomes que têm significados dentro do hebraico, ou também dentro do aramaico, que tem esse sentido profético, esse sentido de abençoar o seu filho, esse sentido de profetizar algo sobre a vida do seu filho, ou o nome é de acordo com o acontecimento. Por exemplo, Isaac, que significa risos. Por quê? Porque no acontecimento houve risos. Assim também como Benoni, lembra da história de Benoni, que recebeu esse nome no período que Raquel estava vindo a óbito, né? E foi um filho da sua dor, filho do seu sofrimento. Então, assim que Benoni nasce, a mãe morre. Aí Jacó vai lá e muda o nome de Benoni para Benjamim, abençoando o garoto, dizendo que era o filho da mão direita, né? E mão direita também é profético na Bíblia. Na verdade, tudo no Antigo Testamento sempre tinha esse sentido profético, envolvendo uma circunstância que o pai queria abençoar o seu filho ou profetizar sobre a vida do seu filho. Só que nesse caso aqui, o anjo que se apresenta e dá um nome. O anjo se apresenta e dá um nome. Ele se chamará João. Dá um nome e ainda diz a história do que esse homem vai representar, do que ele, para que ele vai vir, né? É interessante porque o anjo está falando do chamado de João. Nem nasceu o menino ainda, nem chegou ainda, mas está dizendo, ele vai ser isso, 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 isso. Ele vai converter o coração de muitos, ele vai trazer temor para o coração de muitos, ele vai converter os rebeldes. E você sabe que João Batista era um dos profetas que não tinha papa na língua, vinha e dizia raça de víboras, né? E soltava mesmo, era para sacerdote, era para gente da lei, era quem tinha conhecimento, quem não tinha, e ele preparou o caminho
pro Messias, pro Salvador, para estar vindo sobre a terra. Então o anjo está aqui fazendo uma promessa a Zacarias e dizendo que aquilo que a esposa dele vai gerar vai ser algo maravilhoso, que vai trazer muita alegria para ele e tem uma grande importância na história para converter o coração de muitos. E o que vai acontecer é que Zacarias ele não vai acreditar, porque ele vai colocar o problema que ele tem, da idade que ele tem, como da idade que a esposa dele tem, que ele tem, como um empecilho. Ele vai dizer, não tem como ela gerar, nós somos avançados em idade. Ele vai duvidar. Por causa da dúvida, o anjo então vai deixá-lo mudo, sem falar, até o nascimento de João Batista. Ele vai passar aquele processo de disciplina, aquele processo de correção, pelo fato dele ter duvidado, né? E você vê mais para frente essa história sendo desenrolada, e só quando a criança nasce que vai voltar ao normal a voz de Zacarias, e todos vão ficar maravilhados com o nome que Deus já havia dado antes ainda do nascimento, né? E tudo isso vai acontecer para que o propósito e as promessas do Senhor tivessem sido cumprido sobre a vida de João e também da sua família. Existem algumas aplicações dentro dessa pequena história que eu contei para você, que são de grande valia para a nossa vida nessa manhã. E a primeira que eu quero destacar está aqui no capítulo 1, a partir do verso 5, quando o verso 6 diz que ambos eram justos perante Deus e viviam irrepreensíveis. Eles viviam irrepreensivelmente, né? Eles guardavam a palavra, eles preservavam os mandamentos, e mesmo vivendo uma vida irrepreensível, eles estão passando por esse processo. Eles estão passando por esse momento, por essa circunstância da idade já ser avançada e não ter filhos. E eu preciso entender isso. Por quê? Porque o fato de eu levar uma vida totalmente fiel a Deus não vai me ausentar de provações, não vai me ausentar de tempestades, não vai me ausentar de crises, não vai me ausentar de ser provado. Mesmo que você seja fiel, tenha uma vida irrepreensível, mesmo que você guarde a palavra e tenha temor a Deus em tudo, existem coisas que Deus permite para que você seja provado. Existem coisas que Deus permite até para o teu crescimento, para a tua maturidade. Você vê, Zacarias era sacerdote, mas duvidou sendo sacerdote, tendo em vista que ele já estava orando por isso. Então ele não deveria duvidar. As coisas se encaixaram. Só que tudo que Deus permite acontecer, de alguma forma gera uma lição dentro de nós. Ele está estéril, ela está estéril, os dois ainda não podem gerar, e não podem por causa também da idade. A idade está avançada, e você percebe que eles eram fiéis, buscavam o Senhor, tinham uma vida com Deus. Só que mesmo buscando ao Senhor, vão passar por esse processo de esterilidade. Vão passar por esse processo onde eles não vão conseguir gerar e a idade vai ficar avançada. Imagina quantas vezes eles tentaram, quantas vezes eles queriam, quantas vezes eles oraram por isso, porque quando o anjo chega, a Bíblia diz que estava respondendo à oração de Zacarias, ou seja, ele já vinha orando com esse propósito. Só que Deus não cumpriu na hora que ele queria. Deus preparou um tempo certo para realizar algo sobre a vida de Zacarias. Às vezes você pode ser fiel, pode estar buscando o Senhor, separando do mal, e você está sendo provado pelo Deus que você serve. E você não tem que abandonar a fé ou desejar procurar um outro caminho porque você simplesmente está sendo provado. Você não pode abandonar a fé ou desistir dos propósitos de Deus simplesmente porque Deus desejou provar você. Ele te prova porque te ama, ele te prova porque ele quer te ensinar. Ele te prova porque ele quer trazer novas experiências para você. E você não pode se sentir desestimulado porque não viu ainda as coisas acontecerem. Porque aí também entra um outro ponto, que se chama tempo de Deus.
Não é no tempo de Zacarias, não é no tempo de Isabel, é no tempo que Deus preparou para que o milagre viesse a acontecer. Ele é irrepreensível, eles têm vida com Deus, mas estão sendo provados, estão passando por uma circunstância difícil. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então, na verdade, corrigindo o que eu falei atrás, somente Isabel era estéril, ele e ela, os dois, eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da tua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. Olha o que vai acontecer. Ele vai entrar para oferecer um incenso num dia comum, num dia qualquer, sem hora marcada. Ele não esperava nada aquele dia. Ele nem imaginava o que iria acontecer. Aí apareceu o anjo e resolveu trazer uma palavra que ia mudar a vida de Zacarias. Ele está fazendo a rotina dele com Deus. Ele está dentro do templo, fazendo o que costumemente ele faz, fazendo o que constantemente ele está sempre fazendo. Ele está preparando o incenso para adorar o Senhor. Só que o texto vai dizer para nós que naquele dia o anjo do Senhor vai aparecer. Aparece Gabriel e revela algumas coisas profundas que vão acontecer sobre a vida dele. Às vezes, em dias comuns, que você está fazendo as coisas normais, como hoje, levantou, foi ao banheiro, tomou seu banho, escovou seu dente, se alimentou, tomou um café da manhã, está se preparando para trabalhar. Alguns estão indo para o trabalho, estão ouvindo devocional. Às vezes um dia comum, chegou cansado do trabalho, chegou cansado das suas atividades. Um dia comum, você está fazendo coisas corriqueiras, suas atividades domésticas, fazendo as coisas dentro de casa e de repente Deus resolve aparecer e mudar totalmente a sua vida com uma palavra. Uma palavra que muda a tua rotina. Uma palavra que muda os seus dias. Uma palavra que tem o poder de mudar totalmente a sua vida. O anjo vai chegar diante dele e vai mudar num dia que para ele era comum, num dia que para ele era normal, vai mudar toda a rotina dele, liberando uma palavra que vai dar vida ao coração de Zacarias. Ele estava lá, se preparando para adorar o Senhor. Ele estava lá, pronto para cultuar. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o povo ficava do lado de fora esperando a fumaça para poder orar. Enquanto não subia a fumaça, o povo não orava. Por isso que você tem que aproveitar a liberdade que você tem. Por quê? Porque hoje você não precisa ver fumaça para orar. Você não precisa vir um profeta colocar a mão na tua cabeça e orar. Você mesmo pode dobrar o teu joelho. Porque hoje, através de Jesus, você tem acesso ao Pai. Hoje você não precisa de sacerdote para ter acesso a Deus. Hoje você não precisa de profeta para ter acesso a Deus. Você só precisa estar conectado com Cristo. Porque Jesus é o caminho que vai te levar ao Pai. Que vai te dar acesso ao Pai. O anjo do Senhor aparece. E o texto diz que ele ficou posto em pé à direita do altar do incenso. Aqui é outro detalhe interessante. O anjo aparece e fica à direita do altar. Você sabe que a expressão direita ela é profética. Porque lado direito representa um lado de governo. Representa a autoridade. O anjo ficou à direita do altar. Isso aqui é profético. Te dar um exemplo? Quando o pai iria abençoar o filho no Antigo Testamento, Jacó fez isso, José fez isso e outros fizeram isso, abençoavam seus filhos com a mão direita. Havia até uma bênção conhecida no Antigo Testamento como bênção da mão direita. Por quê? Porque a mão direita era profética, era transferência de poder, de autoridade. Os judeus, os hebreus acreditavam nisso. Então, o lado direito ele é extremamente profético, ok? Extremamente profético. E representa governo. Quer outro texto? Jesus está com Pedro dentro do barco. Aí Jesus vai dizer assim, ó, pega a tua rede e joga à direita do barco. Percebe o que Jesus fala? Jesus não fala para jogar à esquerda do barco. Jesus fala, joga à direita do barco.
Porque direita é governo de Deus. Direita representa autoridade, representa que Jesus está no governo. É governo. Quer outro texto? Eu vou te dar agora. Quando Estevão está próximo a ser apedrejado, a Bíblia vai dizer que antes ainda dele morrer, dele dormir, que é o termo que a Bíblia usa, antes dele morrer e dormir, o texto vai dizer para nós que ele vai enxergar Jesus à direita do Pai. Estevão vai ver Jesus à direita do Pai. Entendeu agora? Então direita fala de quê? Governo, autoridade. Fala sobre poder. Quando esse anjo aparece e fica à direita do altar, porque o texto não fala isso, que então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, onde Zacarias estava orando, onde os sacerdotes oravam. Ele está à direita. Por que ele aparece à direita? Tem um sentido profético isso. Porque direita fala disso, autoridade, governo, poder. Você percebe que até quando você não entendia certas coisas, Deus estava no controle? Até quando você não tinha as respostas que você queria, Deus estava no controle? E o fato do anjo aparecer à direita do altar, pelo menos para mim, está dizendo que ele continua no governo. Mesmo diante das situações que eu não tenho resposta, mesmo diante das situações que eu não encontro alívio, mesmo diante das situações que eu não consigo ver resposta para aquilo que eu estou passando, mas eu passo a entender pela fé que ele está no governo. Deus está no controle. Ainda que eu não entenda isso, ainda que eu não compreenda isso, ainda que eu não consiga entender o que está acontecendo, Deus está no controle. Deus está no governo. À direita, contornando tudo, resolvendo tudo, no controle de tudo. E ninguém tem o poder de impedir o que Deus tem para fazer. Ele está no governo, ele está à direita. E ele veio anunciar a Zacarias o que ele vai fazer. E o texto diz que Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Que assim que ele vê o anjo, ele é tomado por temor, óbvio, e ele fica impactado com a cena, porque ele está vendo o anjo do Senhor. Mas o anjo lhe disse: não temas, você não precisa temer, porque a tua oração foi ouvida. Então perceba, o anjo está vindo como resposta. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele está ali orando, ele está ali clamando, ele está ali intercedendo, e o anjo desceu para dar resposta para ele. Hoje é dia de resposta para você. A tua oração foi ouvida. Só que mesmo sabendo ele que é o anjo que está descendo, que está querendo dar a resposta que ele precisa, ele continua deixando a dúvida entrar no coração dele. Ele continua sendo dominado pelas circunstâncias. Mas a verdade é que o anjo aparece para responder a oração. Está vendo a importância de orar? Está vendo a importância de clamar? Está vendo a importância de interceder? Porque o anjo ainda responde oração. Às vezes você já conversou com um amigo, conversou com um colega, conversou com um primo, conversou com um pai, mãe, mas ainda não conversou com o Senhor. E você precisa entender que ele responde orações. Você precisa entender que ele é um Deus que faz questão de responder a oração. Mas se você não ora, como é que você vai ter resposta? Se você não clama, como é que você vai ter resposta? Se você não intercede, como que você vai ter resposta? Então o anjo vem para trazer resposta para Zacarias. E eu já quero profetizar que hoje ainda Deus vai trazer respostas para você. Eu repito isso. Ainda hoje você vai ter respostas de Deus. Você recebe essa palavra? Hoje ainda você vai ver respostas da sua oração e do seu clamor e de coisas grandes que Deus tem preparado para você. Tua mulher dará luz a um filho e lhe porás o seu nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ou seja, eu vou te dar algo que vai te trazer alegria. Eu vou te dar algo que vai te fazer feliz. O que você vai gerar vai trazer tanta alegria para você quanto para sua mulher. Vocês vão ficar muito felizes com esse nascimento.
porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Além de alegria, Deus está dando princípios. Esses são os teus deveres. Não tomarás bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Não dará vinho a ele, ou seja, ele vai ser alguém separado. Todo cara que é separado na Bíblia, ele tem uma conduta e uma vida diferente. Sabe? Por isso que não tem como você fazer tudo que o mundo faz, concordar tudo com o que existe no mundo. Por quê? Porque se você é separado, você tem que ter uma vida diferente. Não tem como você ser separado fazendo tudo que o mundo faz. Você não pode ser igual. Você tem que ser diferente. Por isso que todo aquele que Deus escolhia para um propósito, a vida dele era de uma forma diferente. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, e irá diante dele no Espírito, virtude de Elias, tal. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisti diante de Deus, fui enviado a falar-te e dar-te a estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás... Eu estou lendo rápido aqui para achar o texto, tá? Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. Perceba, pelo fato dele duvidar, o anjo vai deixá-lo mudo. Ele está duvidando, mesmo depois de ter visto o anjo, mesmo depois do anjo ter prometido, ele está duvidando. Por que ele duvida? Porque na verdade ele não está dando ouvidos à voz do anjo. Ele está dando ouvido às circunstâncias que ele vive. Tanto é que ele vai dizer para o anjo: eu e a minha esposa somos avançados em idade, como é que a gente vai ter filho? Só que Deus não trabalha com a lógica, Deus não trabalha com aquilo que é fácil acesso, que é comum, que é normal. Não, Deus trabalha em cima do metafísico, do sobrenatural. Ele está avançado em idade, só que a promessa de Deus não depende da idade. A promessa de Deus vai se cumprir de acordo com o propósito, mas o que ele faz? Ele duvida. E pelo fato de duvidar, ele vai ficar mudo. Enquanto você colocar os seus olhos para a realidade que você vive, você não vai acreditar no que Deus te prometeu. Enquanto você colocar os seus ouvidos na realidade que você vive, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Enquanto você ficar firme, prestando atenção nos seus problemas, nas suas lutas, no seu sofrimento, você não vai conseguir ouvir o que Deus tem para você. Por quê? Porque você está ouvindo os seus problemas. A maioria das vezes que Deus te fizer uma promessa, ela vai ser contrária à sua realidade. A promessa de Deus é muito além do tempo que você vive agora. A promessa de Deus é muito além do período que você está vivendo agora. Então Ele promete coisas maiores que você não está vivendo ainda, mas vai viver. E você não pode deixar a dúvida dominar o teu coração, a ponto de você não crer que Deus tem preparado um novo tempo para você. Aí por causa da dúvida, ele ficou mudo. Sacerdote, homem de oração, mas duvidou. Porque até homens que são pastores, sacerdotes, líderes, também duvidam. E às vezes são levados pelas circunstâncias. Aí Deus tem que tratar de nós. Porque Zacarias vai ficar mudo por causa dessa situação. Deus não coloca Zacarias mudo porque Deus quer o mal de Zacarias. Deus coloca Zacarias mudo porque Deus está querendo ensinar Zacarias. Não duvide do meu poder. Não duvide do que eu posso fazer. Não duvide da minha autoridade. Não duvide da minha grandeza. Não duvide do que eu posso fazer sobre a sua vida. Por quê? Porque quando Zacarias duvidou, Deus permitiu ele ficar mudo. Existem lições que Deus nos dá para que gere dentro de nós uma aprendizagem, para que a gente nunca duvide e nunca venha perder a credibilidade diante de um Deus que tudo pode fazer, que tudo pode realizar. Os homens podem até duvidar, só que Deus tem o controle da história
e vai fazer. E você vai perceber que lá na frente, no tempo certo, quando a criança nasce, quando João Batista nasce, Zacarias vai perder o mudo e vai voltar a falar novamente e viver uma vida de forma saudável. Tinha só o tempo para cumprir aquela lição e ele entender o propósito de Deus. Você quer receber essa palavra? Deus falou com você, falou muito ao seu coração, então coloca aqui nos comentários, escreve aí qual foi a parte que você entendeu, o que Deus mais falou com você, né? Você entendeu que você deve se submeter à vontade de Deus, você entendeu que você não pode duvidar do poder de Deus, você entendeu que mesmo sendo fiel, você vai passar por provações, você entendeu que Deus está no governo, Deus está no controle, não sei, coloca alguma coisa no comentário aí, Deus está no controle, Deus está no governo, eu creio que Deus está na frente, eu não sei, alguma coisa que você entendeu dessa palavra, que você pode mostrar o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.